Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no meu e no seu coração. Eu sou Félix Lauta e estamos aqui mais uma vez para dizer que sim, com Deus é possível ser feliz, é possível ter uma família abençoada, é possível ter uma família ajustada. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a essa série de mensagens, de pequenas mensagens, baseada neste livro do nosso querido pastor Dejair Guerra, um livro chamado Palavras que Podem Mudar o Seu Casamento. Já falamos de duas palavras, já falamos da palavra por favor. Quantos casamentos as pessoas não pedem por favor, simplesmente ordenam, simplesmente mandam. E também já falamos da palavra obrigado. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa agradecida? O pastor Dejair Guerra, na continuidade da palavra muito obrigado, ele conta uma parábola, ele fala da parábola lá em Lucas, capítulo 17, versículo 9, onde Jesus cura 10 leprosos e apenas um volta para agradecer. E é interessante que ele, quando volta para agradecer, Jesus fala assim para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele volta para agradecer por um milagre, por uma bênção. E quando ele é grato, ele recebe salvação eterna. Ele recebe salvação. A fé dele o salvou. Ele recebe algo maior. É assim que acontece muitas vezes no nosso casamento. Quando somos gratos por algo que o nosso cônjuge faz, podemos receber algo ainda maior. Temos que pensar assim, que temos que ser gratos o tempo todo. Aí as ofensas vão ficando para trás. E é justamente sobre isso, ofensas, que vamos falar hoje. Porque a palavra de hoje, a palavra que nós vamos aprender hoje é: sinto muito, me perdoe. Queridos, erramos, falhamos, ofendemos. E o pastor Dejair Guerra, ele vai dizer assim: quantos sonhos temos no coração ao casar? Quantos sonhos, quantas expectativas levamos para o nosso casamento, quanta vontade de fazer dar certo, de querer viver, ou até que a morte nos separe, ou felizes para sempre. Mas há coisas que vão acontecendo no caminho, há obstáculos no caminho, e é justamente nisso que muitas vezes paramos. E ele vai dizer assim, ó: a cabeça nas nuvens, os pés na terra, eis uma boa receita para um casamento dar certo. Cabeça nas nuvens, mas os pés na terra. Precisamos sim olhar para nosso casamento e ver nele realidade. O nosso cônjuge é um pecador. O nosso cônjuge é uma pessoa que carece da graça de Deus. Pensando em mim, eu sou um cara que careço da glória de Deus, careço da graça de Deus, eu também erro, também falho. E para falar de ofensa, eu quero usar aqui um livro maravilhoso que é o Discipulando Casais, do Paulo Solonca e da Noêmia Solonca, esse casal maravilhoso que escreveu esse livro, que muito tem nos abençoado nesse ministério de casais. E eles vão falar na questão do que é uma ofensa. Quando é que a gente ofende, quando é que a gente machuca o outro. E ele vai dizer assim: o dicionário Aurélio fala que ofensa é ultraje, uma ação ou palavra que fere alguém em sua honra, em sua dignidade, em sua moral ou em sua integridade. Ou seja, nós ofendemos o nosso cônjuge quando falamos palavras que ferem a sua honra, a sua moral, a sua dignidade ou a sua integridade. Então precisamos ver a ofensa como algo muito mal. E aí Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então precisamos pedir perdão a Deus pelas nossas ofensas, mas também precisamos perdoar a quem nos tem ofendido. E quais são, Félix, as situações que podem nos levar a ficarmos ofendidos? Ou alguém pode nos ofender?
Aí o pastor Paulo e a pastora Noêmia, eles vão relatar uma série de situações que pode fazer com que uma pessoa se sinta ofendida. Eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção nessa lista. Vou tentar não ler tudo, mas a lista é muito grande. Diz assim: quando traímos alguém, um grupo ou uma causa, ofendemos. Quando somos infiéis no namoro, no noivado, no casamento, ofendemos. Quando somos desleais para com os outros, ofendemos. Quando faltamos com a nossa palavra, ou seja, prometemos e não cumprimos, ofendemos. Quando mentimos, quando distorcemos os fatos, aumentando, diminuindo, exagerando, ofendemos. Quando agredimos com palavras duras, pejorativas ou obscenas, nós ofendemos. Então nós vamos ofendendo as pessoas com diversos atos. Olha, ele continua dizendo: quando fofocamos, quando não guardamos um segredo ou revelamos o revelamos a terceiros, quando não damos ouvidos às pessoas, principalmente à esposa, ao marido, que é o nosso foco aqui, quando não prestamos atenção naquilo que estão falando, está falando e a pessoa voando, pensando em outras coisas, quando não cumprimentamos as pessoas, você chega em casa, não cumprimenta a esposa, não cumprimenta o esposo, não cumprimenta os filhos, você passa batido, você ofende. Tudo isso é ofensa. Você vai ferindo o outro na honra, na dignidade, naquilo que ele merecia ser respeitado e valorizado. Quando fazemos brincadeira fora de hora, em momentos inapropriados, ofendemos. Quando não convidamos certas pessoas para certas ocasiões, você já deve ter passado por isso. Quantas vezes você não convidou alguém, a pessoa virou a cara para você? Quantas vezes você não convidou seu cônjuge para fazer parte de algo e ele virou a cara para você? Você ofendeu. Quando faltamos com respeito, quando desacatamos alguém, quando procedemos imoralmente, quando exploramos alguém, e aí, principalmente na área sexual, quando eu quero só para mim, só o meu prazer, sem pensar no prazer do outro. Quando não pagamos corretamente a quem devemos, quando negligenciamos o pagamento, quando nos esquecemos de datas importantes, ofendemos, magoamos as pessoas. Quando não comparecemos a compromissos, quando prometemos que estaremos no horário e não estamos, quando prometemos que iríamos e não fomos. Ah, querida, a lista é grande. E ele vai dizendo: quando abusamos da nossa autoridade, quando não correspondemos às expectativas ou quando fracassamos, também ofendemos. Ainda mais quando a gente se exalta demais e aí no fundo a gente não é aquilo que a pessoa esperava. Aí ofendemos. Quando somos insensíveis, inflexíveis, quando não ajudamos, quando criticamos e quando não perdoamos, nós ofendemos. Então, querida, a lista é grande para falar de ofensa. Você tem ofendido o seu cônjuge onde? E é disso que nós estamos falando aqui no Palavras que podem mudar o seu casamento. Palavras que podem transformar o seu casamento. E essa palavra, sinto muito, me perdoe, é uma palavra que pode mudar o seu casamento. Sabe por quê? Porque você reconhece que errou, que falhou. Você reconhece que as coisas não saíram como você havia previsto. Você reconhece que você deveria ser mais, deveria ser melhor e você não foi. Então você vai ofendendo. E aí nesse momento você precisa pedir perdão. Você precisa reconhecer os seus erros. E para encerrar eu quero contar uma história aqui para você. Chama-se Bendita Saia Branca. E essa história é desse livro maravilhoso chamado Casamento. Um lugar, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Casamento é um jardim de sonhos ou é um lugar sem cor? O seu casamento é um jardim de sonhos ou é um lugar sem cor? Ei, nossa expectativa é que o seu casamento seja um lugar de sonhos, que o seu casamento seja um lugar onde a graça de Deus é abundante,
nós desejamos que o seu casamento, que a sua família, seja um lugar, um jardim de delícias. Essa é a nossa expectativa. E dentro aqui dessa história, Bendita Saia Branca, a autora do texto vai dizer assim: certa vez, uma jovem recém-casada, ao chegar do trabalho, dirigiu-se para a área de serviço a fim de lavar as roupas que havia deixado de molho. Ao aproximar-se do tanque, viu que sua saia branca preferida estava toda manchada por causa de uma camisa colorida que o marido havia jogado lá dentro. Certamente o jovem marido fez aquilo inocentemente, sem contudo perceber o mal que iria causar não só a saia, mas também ao próprio casamento. Assim como poderia acontecer a qualquer pessoa, uma ira implacável brotou dentro daquela jovem recém-casada e ela olhou para o marido já desejando gritar, brigar, arrancar os cabelos dele, já dar uns bufetão nele. Quando ela olha para ele, ele está sentado no quarto, tranquilo, preparando uma palestra. Foi então que, numa fração de segundos, ela se voltou para Deus e perguntou: Senhor, por que disso? Será que eu também não tenho manchado as minhas vestes espirituais? Ela começou a conjecturar, a orar, a falar com Deus. Ela começou a questionar a respeito da vida dela, da vida espiritual dela. Será que ela também não tem manchado as relações com pensamentos, com desejos, com ações que não vale a pena? Reconhecendo que diante de Deus assim estava, confessou: Senhor, perdoa-me. E depois orou pelo marido. Abençoa o meu marido nesta noite na palestra. Após orar dessa maneira, um sentimento profundo de amor pelo marido emergiu de seu coração, subjugando e dissipando totalmente o sentimento de ira que se manifestara. Então, sem nem mesmo contar-lhe o que acontecera, de maneira dócil, aproximou-se dele, o abraçou, o afagou. Foram para a palestra, tiveram uma noite muito abençoada na igreja, lá na palestra. Porém, quando voltou para casa, ela levou o marido até lá no fundo e mostrou o que é que ele tinha feito. Profundamente arrependido, não apenas por enxergar o erro, como também pela mágoa que poderia ter causado na esposa, entre abraços pediu-lhe perdão e depois juntos oraram e falaram a Deus da seguinte forma: Senhor, graças te damos por tua intervenção divina e por tua graça salvadora. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor prevaleceu. Nos guarde de fazer qualquer coisa que possa manchar ou destruir o nosso casamento. Por meio dessa experiência, ambos aprenderam uma lição muito importante: ver todas as situações, principalmente aquelas que mais nos contrariam, as que não nos parecem ser boas, como um espelho para a vida espiritual. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E eles também aprenderam que, da mesma maneira que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não devemos ser agressivos contra a pessoa amada por causa de situações e fatos que nos machucam. E a autor encerra dizendo em Efésios 4, 31, 32, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Como está o seu casamento? Como está a sua família? Como está a sua vida no lar? Que neste dia você possa receber de Deus esta palavra e mudar a sua vida, porque esta palavra pode mudar o seu casamento. Aprenda a usar o sinto muito, me perdoe. E no próximo vídeo, a palavra que nós vamos falar aqui é sim, eu te perdoo. Não perca,
Eu sou Félix Lawton e este é o nosso canal onde dizemos sempre, com Deus é possível ser feliz, é possível ter um lar abençoado. Que Deus te abençoe, curta o nosso canal, deixe o seu comentário, se inscreva aqui e seja abençoado, compartilhe com outros e com certeza vamos fazer o reino de Deus brilhar nas famílias. Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus. Tchau, tchau.